Salve Maria, eu sou missionário Céu Roberto, missionário católico, né? A, a Escritura nos ensina que irão pregar vários Jesus diferentes, que é por inspiração de outro Espírito. Em Atos dos Apóstolos 2, ali desce o Espírito Santo, inspira aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor prometeu a ele: mandarei o Paráclito, você serei minha testemunha, em Atos dos Apóstolos 1, 7, para dar testemunho, para proclamar, para anunciar o Espírito Santo que assiste essa igreja, Mateus 28, 20. E 2 Coríntios 11, 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito. Que a gente vemos nessa analogia, nessa atualidade, esse Espírito que vai profetizar prosperidade, vai prosperar material, como vai dizer lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, não suportarão a sã doutrina, mete movido por cobiça, irão pregar fábulas e novidades. Por quê, cara? As apóstolos 2,42 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, porque essas igrejas vindas de homens se apartou do magistério da tradição, porque não suportaram o caminho da verdade. E irão se atirar em fábulas e novidade, que é guiado por esse outro espírito. 2 Coríntios 11, 3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos. E se aparta da sinceridade para com Cristo. Aqui Paulo já está nos alertando de uma divisão imensa. Vão surgir pessoas que vão pregar outro Jesus diferente, que é outra doutrina, que é outro fundamento, que é outro espírito. Como você vê, a Assembleia prega um Jesus, a Mundial prega outro Jesus, a Adventista prega outro Jesus. E eles denominam que as suas igrejas é a verdadeira, guiado pelo Espírito Santo. Não, é pelo outro espírito. Como a serpente seduziu e enganou Eva, vai ser a mesma coisa. O espírito do engano, que é o próprio Satanás. Aqui, ó. Como seduziu Eva lá. Irão pregar vários Jesus de frente, ó. Os protestantes falam: eu só acredito na sola escritura, eu não acredito no dogma da Imaculada, os quatro dogmas, né? A sucessão de Maria, Maria sempre virgem, Maria toda cheia de graça, Maria bem-aventurada, a Maria concebeu Deus sem pecados, etc. Pedro não é Papa, Cristo não fundou uma igreja. Essa é a analogia desse outro evangelho, para perseguir, para caluniar o caminho da verdade. Em 2 Pedro 3, 2, 2 Pedro 2, 2. Por quê? É outro espírito, é um espírito ao contrário, que prega a palavra, que prega o evangelho. Mateus 4 ali, Satanás está pregando para Cristo, e Cristo foi refutar ele com a palavra. Por quê? Cristo é a palavra, porque a palavra está sobre o sustentáculo da verdade, sobre o magistério, sobre a igreja, sobre ti, Pedro, eu te falei minha igreja. Efésios 3, divina necessidade, sabedoria, ser conhecido pela igreja. Que igreja? Um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Efésios 4, 5. E é a doutrina dos apóstolos 2, 42. Simples entender isso. Vão surgir pessoas que irão pregar vários Jesus diferentes. O que Paulo está combatendo aqui, ó? Falso profeta, falso apóstolo que vai pregar, que está pregando Jesus Cristo, que está pregando o evangelho e se passando igual a nós. A falsa igreja, fundamento de homens, irão se passar como se fosse a igreja de Cristo. Irão se passar como se fosse discípulo, como se fosse apóstolo, como se fosse diácono, como se fosse bispo, disfarçadamente, porque é outro espírito. Satanás, ele se baseia também na escritura. Satanás se baseia na Santíssima Trindade também. Em Apocalipse 16, 13. Satanás, ele tem uma hierarquia também de acordo com o magistério, cara. Olha só, Apocalipse 1 Coríntios 11, 12, ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz, ó. Todo o pretexto, ó. Cortar pela raiz esse Jesus diferente. Cortar pela raiz esse evangelho diverso. Aqueles que procuram algum pretexto
para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Como vamos... Paulo fala, tem que cortar pela raiz esses falsos apóstolos, e esses que vão pregar vários Jesus diferentes, que é inspirado pela serpente. Como seduziu Eva, como enganou Eva. 1 Coríntios 11, 3. Olha só, Paulo fala para cortar pela raiz esses vários evangelhos, esse Jesus diferente. Olha só, 2 Coríntios 4, ó, porque quando aparecer alguém pregando a vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado realmente. A reforma protestante, eu só me baseio na Bíblia, eu só acredito na Bíblia. O único foco manual da verdade é a sola escritura. Eu não acredito na tradição, eu não acredito no magistério, eu não acredito, segundo Teologia 3:15, na tradição, porque eu já vi um debate protestante com o diácono católico. Eles não acreditam, eles acreditam só na sola escritura. Mas a sola escritura vem da igreja, a sola escritura vem do magistério, a sola escritura vem da tradição, a sola escritura vem por autores apostólicos. Como você vai acreditar no magistério e na tradição ou na Bíblia, sem ter um magistério, sem ter a tradição? É uso pessoal, é interpretação pessoal. Segundo Pedro 20, não podemos ter uso pessoal da Escritura. Romanos 10, quem como pregarão se não foram enviados? Quem for enviado, quem for capacitado, as apóstolos em 2, foi os apóstolos, que é o sustentáculo que sustenta a verdade. O protestantismo sustenta a verdade de quem? De ele próprio. Edir Macedo era sucessor de quem? Dele próprio. Valdomiro Santiago, ele é sucessor dele mesmo próprio. Quem são os sucessores dos apóstolos? São os padres, são os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, os padres apostólicos. As igrejas... E quem é o sucessor de Pedro? Papa Francisco, desde Papa Francisco 266, Papa de sucessão petrina. É assim que a igreja católica é organizada. Edir Macedo, quem é o seu sucessor? Ele é a sucessão de quem? Não, meu irmão. Ele é sucessor dele mesmo. Que interessante, né? E só está na Bíblia, então, porque a Bíblia fala que é um só evangelho. A Bíblia fala que irão pregar vários Jesus diferentes. Você vê essas milhões de igrejas. Então, os protestantistas dizem que eles seguem a Bíblia, mas eles não seguem a Bíblia, porque a Bíblia condena os seus fundamentos. Se a Bíblia fala aqui em Gálatas, olha só, Gálatas 1:6, ó. Não vou nem citar o Velho Testamento, ia citar Ezequiel 13, do 3 ao 7, Jeremias 14, 15, né? Só os profetas que têm suas visões próprias, se auto-envia, etc. Aqui, vou focar aqui, ó. Gálatas. Se é somente escritura protestante, então, quem são esses fundamentos? Quem é o fundador da Universal? Quem é o fundador da Assembleia? Quem é o fundador da Congregação? Quem é o fundador da Mundial? Quem é o fundador da Plenitude do Trono de Deus? Quem é o fundador da Adventista? E por aí vai. Cada igreja dessas que tem um fundador pregam Jesus. É o fundamento dos apóstolos? É a doutrina dos apóstolos? De acordo com os pais apostólicos, a patrística cita que pregaram, que anunciaram? Não, é diferente. Então, a Bíblia fala que não é dois evangelhos. Olha só. Estou admirado. Gálatas 6:10, ó. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Olha só. Não adianta, cara, você querer refutar protestante, porque o protestante não acredita no magistério. O protestante não acredita na pregação católica. Os protestantes não acreditam no pastoreio que é Pedro e Papa Francisco. Eles não acreditam, cara. Então você está perdendo seu tempo, cara. Nós temos que estudar essa base. A patrística, a história da igreja, a escritura estão unidas de só louva, porque eles não aceitam. Nós temos que fazer vídeo refutando sim, para mostrar a grandeza, a riqueza de nossa fé. Refutando eles vai adiantar o quê, cara? Eles não vão acreditar. Olha só. Por que eu faço esse vídeo? Porque eu amo, é para o povo católico. Eu não tenho paciência para ficar debatendo com um protestante. Coisa que você vê legitimamente na escritura, legitimamente na patrística, ele usa a patrística, distorce a patrística, dissipa a patrística, dissipa a escritura. Como você vai debater com uma pessoa dessa? Por exemplo, aqui é uma Bíblia, aqui sabemos que é uma Bíblia, para eles já é outra coisa. Isso aqui é um óculos, para eles é outra coisa.
Tipo, por exemplo, aqui é um óculos. Ele vai falar, não, isso aqui não é o óculos, é outra coisa. Entendeu? Não adianta nada, cara. Aqui, ó, Paulo fala, ó. 7, Galatão 7. De fato, não há dois evangelhos, ó. Não há dois evangelhos. Sim, não há dois evangelhos, porque não há vários Jesus diferentes. É uma só doutrina, é um só fundamento, uma só pregação, é uma só revelação, é uma só doutrina, é um só magistério, é um só pastoreio, é uma só igreja fundada, porque não há dois evangelhos. Olha só a escritura. Eu conheço bastante a patrística, mas eu amo a sola escritura. Porque a sola escritura me dá essa base. Que os pais apostólicos, os pais patrísticos, seguiram isso aqui. Aqui, ó. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas que semeiam as confusão? Romanos 16, 17, 18. Que se apartaram do magistério, que se apartaram da tradição e se apegaram a fundamento de Martinho Lutero. A Bíblia diz que não é dois evangelhos. Então, por que Martinho Lutero foi fundar outra igreja e pregar outro evangelho se não há dois evangelhos? Então, Martinho Lutero já está contra a Gálata, que Paulo está escrevendo. Se apartou da igreja para pegar outro evangelho. Se apartou da igreja para fundar outra igreja. Se apartou da doutrina para fundar outra doutrina. A Bíblia proíbe, a Bíblia condena, mas os protestantes aceitam. Só acredito se tiver na Bíblia. Aqui, ó. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Como eles perturbam o evangelho de Cristo? Só você pegar aqui, ó. Em 2 Pedro, já voltamos lá. 2 Pedro. Olha só. 2. Muitos seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa do caminho, na verdade, ser caluniado. Romanos 16, 17, 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitar esses tais não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra adocicada, linguagem nojenta de corações simples. Em João, 2 João 2, um versículo ali, 9, a todos aqueles que caminham sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Qual doutrina? Atos dos Apóstolos. Olha como a Bíblia ela é rica, cara. 2:42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões e comendo a fração do pão. Em João... Olha só, cara. João 7... 17, se alguém... Ó, 16. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a sua doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Olha só, em Atos Apóstolos 1 e 2, ele confiou quem essa doutrina? 2, Atos Apóstolos 1, 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado. Olha só. Agora voltamos lá, 2 Coríntios 11, 4. Ou Gálata, né? Olha só. Então, Gálata 8. Gálata 1, 8, ó. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, ó. Nós, alguém, um anjo abaixo do céu. O que Martinho Lutero fez? Martinho Lutero era dos nossos. Se apartou e foi fundar outra igreja. Então, ou nós fundar outra igreja, se apartar da igreja e fundar outro pensamento, outra teologia, outra visão, é inválido. Se o anjo acima, abaixo, ou nós anunciar o evangelho, ou fundar outra igreja, ou pregar outro Jesus, é inválido. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, 9. Gálatas 1:9. Repito, aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado.
Oh, glória! Aqui ó, a gente já vê a sabedoria do sustentáculo da verdade. Paulo já deixa bem claro. Olha só. Então, quer seguir igreja protestante? Seja feliz. Quer seguir fundamentos, doutrinas de homem? Seja feliz. Mas o único caminho da salvação, a única verdade, está no sustentáculo da verdade, sustentado pela fé dos apóstolos. Que são as pedras que sustentam o baluarte da verdade. Para finalizar, aqui ó, Atos Apóstolos 2. João 14, se João Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não passar por mim, tá na Bíblia. Certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas Jesus deixou quem? Seus apóstolos. Para te conduzir, para te ensinar, Atos Apóstolos 2, o caminho da verdade. E deixou a sua esposa para você chegar até o esposo. Se regozijar como esposo, João, né, diz 3:28. Se alegrou como a esposa e como o esposo. Olha só. Atos Apóstolos 2. Então não tem o que, cara, discutir com o protestante. Que a Bíblia, ela glorifica totalmente a igreja, cara. Os pais apostólicos totalmente seguem o que os apóstolos seguiram. Tem estudiosos que estudam a patrística protestante, vai distorcer esse contexto. Aqui, ó, Atos Apóstolos 2, 47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava outros que estava a caminho da salvação. Olha só. Qual é a doutrina que leva à salvação? As Apóstolos 2:42. Qual é a doutrina que leva você para o caminho da salvação? 1 Coríntios, Paulo deixa, ó. Manter a integridade do Evangelho. 1 Coríntios 15, para finalizar. 17 já minuto o vídeo. Dá para ficar uma hora aqui discutindo, né? 15, ó. 15, 1 e 2, ó. Eu vos lembro. Lembrando ali aos Coríntios. O Evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, ó. Que evangelho que ele teve revelação? Em Gálatas 1:11, o evangelho pregado por não de mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo pregava é a mesma coisa que Pedro começou a pregar em Atos Apóstolos 2:14. Santo Estevão foi martirizado em Atos Apóstolos 7. E por aí vai. Por ele será salvo. Ser conservados, ó. Martinho Lutero desconservou e adulterou, se apartou desse santo evangelho ensinado pela igreja. Observades como vos preguei. De outra forma, em vão teria abafado a fé. Ó. Quem conserva essa integridade do evangelho é o magistério e a tradição. E os sucessores dos apóstolos são os padres apostólicos e são os padres dessa autoridade. Os bispos, os presbíteros, os diáconos, etc. Seguindo de acordo com a escritura. Seguindo de acordo com a tradição. Segundo os 35. Carta escrita por nós. Salve Maria, submissionária. É simples entender isso, cara. Oséias 4:6, meu povo, espero falta de conhecimento. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Está sob o sustentáculo da verdade. Olha como encaixa. Salve Maria, submissionária, Roberto.